Sim, é possível fazer uma amarração amorosa para ex voltar, especialmente se você tem uma ligação muito forte com essa pessoa. Esse ritual espiritual é um dos mais poderosos e muito procurado para reconciliação, mas tem 3 coisas importantes que você precisa saber antes de fazer. Primeiro, tem que ter cuidado ao escolher alguém para fazer esse ritual. Segundo, você precisa ter compatibilidade espiritual. Isso só dá para saber se você fizer uma consulta. Terceiro, nenhum ritual, incluindo a amarração, resolve os problemas sozinho. Também é preciso se comprometer em ser alguém melhor, reparar os erros e cuidar do relacionamento se essa pessoa voltar para a sua vida. Se você está conhecendo a amarração amorosa agora, saiba que ela é um ritual espiritual preparado energeticamente por um profissional, seguindo tradições antigas e práticas espirituais muito sérias. É um ritual muito conhecido dentro dos caminhos espirituais afro-brasileiros, mas também aparece de outras formas, em diferentes crenças e tradições espirituais ligadas ao amor, à união e à reconciliação. De forma simples, a amarração amorosa trabalha energia de união entre duas pessoas que têm, claro, compatibilidade espiritual, mas que estão separadas por algum motivo específico. Ela é muito procurada quando um relacionamento acabou, quando houve um afastamento, um bloqueio, silêncio, brigas, orgulho, mágoas, ou então quando a pessoa amada simplesmente foi embora, mas o sentimento ainda parece vivo dentro do coração de quem busca ajuda. Imagine um casal que viveu uma história intensa, cheia de momentos importantes. Eles se amavam, tinham planos, convivência, carinho e uma ligação muito forte. Só que o tempo começaram algumas brigas, as cobranças, as palavras duras, o afastamento e um dia a relação terminou. Por fora parece fim, mas por dentro a pessoa sente que ainda existe amor. Sente que aquela história não acabou de verdade, sente saudade, pensa no ex, lembra dos momentos bons e percebe que ainda existe uma ligação energética entre os dois. É nesse tipo de situação que muitas pessoas buscam a amarração amorosa. Esse ritual ele atua no campo espiritual da relação. Ele busca movimentar lembranças, despertar sentimentos, suavizar resistências e abrir caminhos para que a reaproximação possa acontecer. Mas é muito importante entender uma coisa: a amarração amorosa não deve ser feita de qualquer jeito. Não é pegar um nome, fazer um pedido e pronto. Ela é um ritual sério, precisa de análise, de preparo, orientação e, claro, acompanhamento. Cada caso tem uma energia diferente, cada casal tem uma história, cada separação tem uma causa. Às vezes o término acontece por orgulho, ou então por interferência de terceiros, por ter um rival no caminho, por ter inveja, por ter energia pesada, por ter mágoas antigas. Também pode existir um bloqueio espiritual impedindo que o amor volte a fluir. Por isso, antes de fazer uma amarração amorosa, é preciso entender o que está acontecendo. No Instituto Niebe, todo o processo começa com a consulta espiritual. É nela que o consulente conta sua história, fala sobre o ex, explica como foi o término, apresenta suas dúvidas e a partir disso o médium realiza a leitura espiritual e busca a orientação das entidades para entender se há caminho para esse ritual ou não. Essa etapa é fundamental porque a amarração amorosa precisa ser indicada com responsabilidade. Quando há compatibilidade espiritual, ligação amorosa e, claro, possibilidade de reconciliação, esse ritual pode ser um caminho para trabalhar o retorno do ex. Mas quando o caso pede outro cuidado, então a consulta mostra isso. E é por esse motivo que não recomendamos agir no desespero. Quem sofre por amor fica vulnerável. A pessoa quer resolver logo, quer o ex de volta, quer uma resposta rápida, porque o caminho espiritual precisa de direção e não de impulso. A amarração amorosa é poderosa, sim, mas ela precisa ser feita por quem entende, por quem respeita a espiritualidade e conduz tudo com seriedade. Se você tá aí se perguntando para que serve esse ritual, saiba que a amarração amorosa serve especialmente para unir duas pessoas. Na maioria das situações é procurada por casais que terminaram e precisam de ajuda espiritual para se reconectar novamente. E ela é indicada para quem deseja trazer a pessoa de volta, aquela pessoa amada, para reatar um relacionamento, restaurar uma ligação amorosa que foi rompida e também para abrir caminhos para
uma reconciliação. Muitas pessoas procuram esse ritual depois de uma separação dolorosa, né? O relacionamento acabou, mas o sentimento continua. A pessoa tenta seguir em frente, mas não consegue. Tudo lembra o ex. A saudade aparece todos os dias, a vontade de conversar, de entender, de voltar e, claro, de reconstruir ainda tá ali. E às vezes o ex se afastou por orgulho, a pessoa pode até sentir falta, mas não procura. Pode pensar, lembrar, sentir vontade de falar, mas fica naquela postura fria, né, distante. Em outros casos, a separação acontece depois de muitas brigas. O casal ainda tem sentimento, mas a relação ficou tão cheia de mágoas que ninguém consegue dar o primeiro passo. Um espera o outro se fecha, o amor fica parado no meio desse silêncio. E também existem situações em que o ex foi influenciado por outras pessoas. Pode ser uma amizade, família, uma rival, alguém que colocou uma dúvida, uma inveja, ou então aquela energia negativa, né, no caminho do casal. Quando isso acontece, a relação pode esfriar de uma forma muito estranha. A amarração amorosa busca trabalhar justamente esse campo espiritual. Ela não age apenas na superfície do problema. O foco é movimentar a relação e a ligação entre as pessoas, fortalecer o vínculo amoroso e abrir caminhos para que a reaproximação volte a acontecer. Esse ritual também pode ajudar quando o contato for cortado. Por exemplo, quando o ex bloqueou, parou de responder, sumiu ou então evita uma conversa. Nesses casos, a dor costuma ser ainda maior, porque a pessoa sente que não tem nem como tentar resolver isso. E a amarração amorosa pode ser indicada para trabalhar essa resistência e favorecer movimentos de reaproximação, sempre conforme a resposta do espiritual neste caso. Mas existe aí um ponto muito importante, ela não deve ser vista como uma forma de apagar os problemas do relacionamento. Se a pessoa volta, a relação precisa ser cuidada. Não adianta o ex retornar e tudo continuar da mesma forma. Se antes havia briga, cobrança, ciúmes, falta de diálogo, desrespeito, mágoas, enfim, tudo isso precisa ser tratado. O ritual pode abrir caminho sim, mas a reconstrução também depende da sua postura, da maturidade e, claro, do cuidado. Por isso, quem busca uma amarração amorosa também precisa olhar para si. É preciso entender o que desgastou a relação, ver onde errou, onde se perdeu, onde agiu por impulso. Isso não significa carregar culpa por tudo. Significa se preparar para viver uma reconciliação de forma melhor. Muita gente quer o ex de volta, mas não quer mudar nada, né? Quer a pessoa retornando, mas continua com as mesmas atitudes que afastaram o relacionamento antes. A espiritualidade pode sim abrir caminho, mas você precisa estar preparado para não fechar esse caminho de novo. Se o ex voltar, será necessário conversar melhor, cuidar mais, ouvir mais, respeitar mais e, claro, evitar cair nos mesmos ciclos. A reconciliação precisa ser alimentada com presença e responsabilidade. A amarração amorosa serve para trabalhar a união, mas a continuidade dessa união precisa de cuidado humano, emocional e, claro, espiritual. Por isso, no Instituto Unieb, além do ritual, o consulente recebe também a orientação. A equipe acompanha o processo, ajuda a entender os sinais e orienta sobre como agir com mais calma e direção. Isso faz muita diferença, porque quem sofre por amor costuma agir no desespero. Manda mensagem demais, cobra demais, tenta resolver tudo de uma vez e pode acabar afastando ainda mais o ex. Com orientação, a pessoa entende melhor o momento, né? Escolhe o momento certo de falar, de esperar, de observar, de agir. Então a amarração amorosa para ex voltar é uma das maiores buscas de quem procura o Instituto Unieb. Todos os dias recebem pessoas que estão vivendo a dor da separação. Pessoas que amam, sentem saudade, querem reatar e não sabem mais o que fazer. Algumas foram bloqueadas, outras terminaram depois de muitos anos. Também recebem casos de casamentos desfeitos, né? De relacionamentos interrompidos por brigas, afastamentos sem explicação e amores que parecem ter esfriado do nada. A amarração amorosa é especialmente usada para essa finalidade: trazer a pessoa amada de volta e trabalhar espiritualmente a reconciliação. Ao longo da história, o Instituto Unieb recebe muitos depoimentos de consulentes que procuraram orientação, passaram pela consulta espiritual, receberam a indicação da amarração e relataram resultados importantes em suas vidas amorosas. São pessoas que contaram histórias e voltaram a ter contato com eles. Histórias de casais que reataram, histórias de maridos e esposas que se reaproximaram novamente depois de uma separação. Histórias de quem chegou sem saber se havia ainda caminho e encontrou uma direção espiritual. Mas eu preciso fazer um alerta muito sério, tá? Cuidado com promessas de amor de volta em 7 dias, né? Muito cuidado com quem promete resultado urgente em 48, 24
24 horas, ou então, como fala, se pudesse garantir que tudo vai acontecer. Isso é um grande sinal de alerta. Quem está sofrendo por amor fica frágil, a pessoa quer acreditar, quer uma solução rápida, quer acabar com a dor e com quanto antes, né? Com pressa. Infelizmente, existem pessoas que se aproveitam disso. Então, promessas exageradas podem parecer tentadoras, mas não representam um trabalho sério. Um ritual espiritual precisa respeitar o tempo, a energia, a resposta espiritual e a situação de cada casal. Cada caso tem uma história, cada ex tem uma resistência, cada separação tem uma causa. Não dá para colocar todos em uma mesma promessa. Então, quando alguém promete resultado imediato, sem analisar o seu caso, sem consulta, sem entender a relação, sem saber o que aconteceu e sem verificar a energia do casal, tenha cuidado, tá? Você não deve entregar sua dor nas mãos de qualquer pessoa. Buscar um lugar de referência, confiança e seriedade faz toda a diferença. Um atendimento espiritual precisa ser conduzido com sigilo, com ética, responsabilidade e acolhimento. O Instituto Unieb é uma casa espiritual muito séria, dirigida por Pai Robertson Dariel, fundador e dirigente espiritual da instituição. Ele conduz os rituais da casa e orienta uma equipe preparada de médiuns que atua na consulta espiritual e no acompanhamento dos consulentes. O Instituto também é frequentemente citado na mídia em portais como Globo, CNN, Terra e outros veículos, justamente pela sua atuação no campo espiritual e pelo seu trabalho de orientação que realiza com pessoas de várias regiões do Brasil e, claro, do mundo. O Instituto é uma referência em orientação espiritual, especialmente em casos amorosos, reconciliação, amarração amorosa, adoçamento amoroso, casamento espiritual e rituais espirituais voltados para quem busca direção no amor. Se você está sofrendo por um ex, você sente que ainda existe uma ligação, se quer reatar e não sabe qual caminho seguir, o Instituto Unieb pode ajudar você a entender melhor o seu caso. O primeiro passo é a consulta espiritual. Na consulta, a equipe do Instituto vai ouvir a sua história, analisar a situação amorosa, verificar se há compatibilidade espiritual, identificar bloqueios ou energias atrapalhando a reconciliação e entender se a amarração amorosa é realmente o ritual mais indicado. Essa etapa é essencial. Não basta querer fazer a amarração, é preciso saber se existe caminho para isso. A consulta mostra se há ligação, se há possibilidade espiritual de trabalhar esse retorno e qual ritual pode ajudar melhor. Às vezes a amarração amorosa é indicada, em outros casos pode ser necessário primeiro cuidar da energia pesada, afastar uma interferência, limpar bloqueios ou então fortalecer a proteção espiritual. Tudo depende da análise feita no atendimento. Por isso, se você quer trazer seu ex de volta, não tome decisões por impulso. Busque orientação antes. Também lembre, se essa pessoa voltar, você precisa estar pronto para fazer diferente. A amarração pode abrir o caminho de reaproximação, mas a nova fase da relação precisa de cuidado. Se o relacionamento acabou por brigas, será preciso aprender a conversar melhor. Se acabou por ciúmes, será preciso trabalhar a confiança. Se houve mágoas, é necessário reconstruir aos poucos, tá bom? Reatar é uma chance, e uma chance precisa, claro, ser cuidada. Quem quer o ex de volta precisa estar disposto a não repetir tudo o que levou ao fim. Precisa se fortalecer emocionalmente, agir com mais calma e receber orientação para não atrapalhar o processo. A espiritualidade ajuda a abrir caminhos, mas a sua postura também faz parte dessa reconstrução. Então, se você se pergunta, posso fazer amarração amorosa para ex voltar? A resposta é sim, desde que exista compatibilidade espiritual, caminho para reconciliação e indicação após a consulta. E se você sente que esse é o seu caso, converse com a equipe pelo WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo e você também pode apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Agende sua consulta espiritual no Instituto Unieb, conte a sua história e receba uma orientação para entender se a amarração amorosa é indicada para trazer o seu ex de volta. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like para que ele chegue a mais pessoas que também estão sofrendo por amor. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui abaixo. Você quer trazer seu ex de volta? Então se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos sobre amarração amorosa, reconciliação e espiritualidade.